Olá! Hoje, nosso papo vai um pouco além de tratar problemas isolados, sabe? A gente vai mergulhar na arte de entender e gerenciar sistemas odontológicos inteiros, especialmente os mais complexos. Vamos ver juntos como sair de um pensamento reativo para um pensamento estratégico pode literalmente mudar o jogo nos casos mais desafiadores da clínica. E o nosso caminho hoje é bem claro. A gente começa sentindo na pele o desafio dos casos complexos. Depois, vamos construir o que eu chamo de arquitetura da decisão. Para isso, vamos explorar três princípios fundamentais: a hierarquia, a integração e a sequência. E no fim, tudo isso vai se conectar no que a gente busca, o pensamento clínico estratégico. Vamos nessa? Então, para começar, vamos direto para aquele cenário que, nossa, todo clínico conhece bem. Sabe, aquele paciente que chega e parece um quebra-cabeça com um monte de peças que simplesmente não se encaixam. Pensa na cena. O paciente relata uma dor meio difusa, conta que já fez vários tratamentos que não deram em nada, e quando a gente vai examinar, encontra uma série de questões que não apontam para uma causa única e óbvia. É isso que define um caso complexo, né? Raramente é um problema só. É, na verdade, um sistema de problemas todos interligados. E os sinais que a gente vê são bem concretos e bem desafiadores. A gente está falando de desgaste dental severo, que muitas vezes leva a um colapso da oclusão porque faltam dentes lá atrás para dar suporte. Isso parece como dor, restaurações que vivem quebrando e até quelite angular, aquela feridinha no canto da boca, que pode ser um sinal clássico de perda da dimensão vertical. E diante disso tudo, qual é o nosso impulso natural? Focar no que grita mais alto. Tratar o dente que quebrou, passar uma pomada na quelite. Só que aí mora um risco enorme, um risco oculto. Essa abordagem que foca no sintoma está tratando a consequência. Sabe, é como secar o chão sem fechar a torneira. A causa real, a instabilidade oclusal que gerou tudo isso, continua lá, quietinha, pronta para causar mais problemas. É exatamente aqui que a gente precisa virar a chave. Sair desse modo reativo, que só apaga incêndio, e entrar de cabeça no modo estratégico. Então, o ponto central é este. Diagnóstico estratégico não é só fazer uma lista de doenças, é sobre construir uma arquitetura de decisão. É pegar aquele monte de informação clínica bagunçada e transformar num plano de ação claro, com um norte. E para construir essa arquitetura, a gente se apoia em três princípios. O primeiro princípio é o da hierarquia diagnóstica. A ideia aqui é simples e poderosa. Num sistema complexo, nem tudo tem o mesmo peso. Alguns achados são as causas, enquanto outros são só as consequências. O legal desse slide é que ele desmonta o problema em camadas. O sintoma que a gente vê, o dente quebrado, é só a ponta do iceberg. Ele é a consequência de uma instabilidade oclusal que causou uma sobrecarga. E a causa de tudo isso, lá no fundo, a perda de suporte posterior. Qualquer tratamento que ignorar essa causa fundamental já nasce fadado ao fracasso. O pensamento estratégico começa com uma pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas que muda tudo. De todos esses problemas que eu estou vendo, qual deles, se eu resolver, explica ou até mesmo resolve os outros? Essa é a chave para a gente encontrar a verdadeira raiz do problema. Agora vamos para o segundo princípio, que basicamente expande essa visão. A integração multidimensional força a gente a enxergar o paciente como um sistema completo, e não como uma boca cheia de dentes isolados. E esse fluxograma aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A reabilitação oral de sucesso hoje em dia não é mais só técnica, é uma disciplina biopsicossocial. A gente precisa conectar a saúde biológica com o bem-estar psicológico com as expectativas da pessoa. Ignorar essa dimensão humana em tratamentos longos e complexos, nossa, é um risco gigantesco para o sucesso do caso. E claro, essa visão integrada exige colaboração. Casos complexos raramente são de uma especialidade só. A gestão de verdade depende de uma equipe multidisciplinar bem afinada, onde protesistas, ortodontistas, cirurgiões, todo mundo trabalha junto para chegar num resultado que seja estável e harmonioso. E, finalmente, o terceiro princípio, que talvez seja o mais crítico no dia a dia da clínica, a sequência estratégica. A ideia de que, quando se faz algo, é tão importante quanto o que se faz. Essa é uma daquelas verdades meio duras da clínica, mas que a gente precisa encarar. Muitas reabilitações que são tecnicamente perfeitas fracassam. E fracassam porque a sequência foi errada. Em sistemas biológicos como a boca, a ordem das coisas importa tanto quanto a técnica. Uma sequência estratégica como essa é o que transforma o caos em controle.
Tudo começa com um diagnóstico e um planejamento sólidos, claro, mas depois, e isso é crucial, a gente vai para uma fase reversível, usando provisórios. A gente testa a nova mordida, só depois de confirmar que está tudo bem, que o conforto foi estabelecido, é que a gente tem luz verde para ir para a fase definitiva. Testar, confirmar e só então executar. Essa é a alma da sequência estratégica. Então, quando a gente junta esses três princípios, hierarquia, integração e sequência, o que aparece é um jeito novo de pensar. O pensamento clínico estratégico é definido, na verdade, pelas perguntas que a gente se faz. A pergunta do especialista não é só qual o problema. É bem mais profunda. Qual intervenção tem o poder de reorganizar o sistema inteiro, levando ele para um estado mais saudável? Ou então, qual ação que eu posso tomar vai mudar de verdade o equilíbrio biológico? Vai tirar o sistema desse ciclo de falhas e colocar num ciclo de estabilidade? E talvez a pergunta mais poderosa de todas: qual é a decisão que, se eu tomar corretamente agora, vai fazer todas as outras decisões lá na frente se tornarem mais simples, mais diretas? Porque, no fim das contas, a gente percebe uma coisa. Casos complexos raramente falham por falta de habilidade com a broca. Eles falham por falta de uma arquitetura de diagnóstico. O verdadeiro desafio, o que realmente separa o sucesso do fracasso a longo prazo, não é tratar dentes, é compreender e gerenciar sistemas. E isso nos leva a um pensamento final. Em casos complexos, o diagnóstico não é um mero ponto de partida, não é só o começo, ele é a própria estratégia. É o mapa do tesouro que torna todo o tratamento não apenas possível, mas que garante um sucesso que vai durar.